E ele apareceu com mais uma narrativa. É, pessoal, parece que eles não vão superar nem tão cedo esse encontro do presidente Lula com o Donald Trump. Eles seguem tentando criar narrativas para alimentar o gado de que essa reunião não deu em nada, de que não houve nenhum avanço na negociação entre o presidente Lula e Donald Trump, só foi mais ou menos uma reunião para cumprir tabela, só que usando argumentos bem ridículos para tentar fazer isso. E o Paulinho Figueiredo passou uma vergonha. Eduardo Bolsonaro passou mais cedo e agora à tarde foi Paulinho Figueiredo que surgiu com essa narrativa ridícula que vocês vão ver aqui e passou uma vergonha. Só que o Josias do UOL respondeu tanto Paulo Figueiredo quanto o Eduardo Bolsonaro, dando uma lapada nos dois. Olha só. Eu disse que seria uma reunião amistosa, como o Trump teve com vários outros líderes mundiais. Agora, ao mesmo tempo em que eu disse que seria uma reunião amistosa, eu também avisei a vocês em casa que seria uma reunião infrutífera. Porque os integrantes do governo Lula, e aqui eu conto tanto os membros do governo federal quanto os assessores de imprensa da Globo News, estavam sob uma falsa impressão de que conseguiriam dobrar facilmente o Trump, de que ele havia abandonado a luta contra as violações de direitos humanos no Brasil e que eles estavam dizendo categoricamente que sairiam de lá com um acordo. E eu digo a vocês com um certo orgulho que eu estava certo na mesma intensidade com a qual a Globo News estava errada. Agora veja a resposta que foi dada a Paulo Figueiredo por Valdo Cruz e depois vejamos a resposta que teve Eduardo Bolsonaro do colunista do UOL, Josias Souza. Olha, André, primeiro sobre essa discussão sobre bolsonarismo, dizendo, olha, nada disso aconteceu, não teve nenhum efeito prático. Bom, qualquer pessoa que sabe muito bem como funcionam essas negociações tinha o entendimento de que não ia ser anunciado nada nessa reunião, né? Segundo, eu conversei com líderes bolsonaristas ontem, e um deles, que inclusive fez publicações dizendo, o Lula não trouxe nada de volta, né? Estava lá oficialmente, mas em off, né, reservadamente, sem identificar a fonte, o que ele me disse? Olha, perdemos a bandeira americana. A gente estendeu a bandeira americana na Avenida Paulista e agora ela estava do lado de Lula ali, a bandeira do Brasil, a bandeira americana no cumprimento entre Brasil, entre Trump e Lula. Então, olha, isso foi uma derrota política nossa. Nós vamos fazer a narrativa nas redes sociais tentando, Lula não levou nada. Bom, mas a expectativa é de que leve daqui para frente. E mesmo que não leve, né, vamos supor, num cenário que eu não acredito que não vai acontecer. Mas vamos lá, Donald Trump acaba acordando ali de mau humor e disse que não quer negociar nada, vai ficar o tarifaço de 40%, mais 10% para o Brasil. O Brasil vai poder falar, olha, tentamos reverter o governo Lula, né? Isso conversando com ministros do governo Lula. O Lula tentou reverter o estrago que Eduardo Bolsonaro provocou no Brasil e não conseguiu, porque realmente não teve jeito. Então, fica na conta do Eduardo Bolsonaro, né? Mesmo que não tenha sucesso. E a equipe de Lula falando, a gente quer um acordo, a gente trabalha pelo acordo, setor de máquinas precisa desse acordo, setor do café precisa desse acordo, setor de carnes também. Mas não tanto assim, máquinas precisa, mas nem café, nem café e carne, porque já está começando, estão conquistando novos mercados. Então, se tudo ficar do jeito que está, não é uma tragédia. A Zeina Latifi falava hoje de manhã sobre isso. A tragédia que se esperava que caísse sobre o Brasil não veio, né? E isso dá mais força para o Lula negociar neste momento. Não é o fim do mundo, nós não estamos desesperados. Então, por mais que o bolsonarismo fale que é uma vitória deles, não ter tido nenhum acordo, eles sabem que a bola passou para o outro lado neste momento. Concordo plenamente com o que ele disse. Agora veja o que disse Josias Souza, que também foi muito pontual ao responder Eduardo Bolsonaro e calar o bolsonarismo, mostrar a loucura do bolsonarismo nesse momento. Impressionante como o bolsonarismo reage, sobretudo o Eduardo Bolsonaro, né? O modo como o Eduardo Bolsonaro reagiu à aproximação do Trump com Lula solidifica a noção de que ele se tornou um caso clínico. O Eduardo Bolsonaro é narcisista, só enxerga o próprio umbigo no espelho, meio paranoico, é perseguido por inimigos que ele criou, até entre os aliados, e é meio delirante, né? Vive numa realidade onde os fatos são coisas teimosas. Eles se repetem, mas ele se recusa a enxergar. Então, o Eduardo Bolsonaro expôs o parafuso solto numa postagem sobre esse encontro do Lula com o Trump, e ele realçou que o Lula teve um desconforto
no momento em que o Trump declarou aos repórteres que se sente mal pela situação do Bolsonaro, de quem ele sempre gostou. E aí ele faz uma insinuação, né? O Eduardo Bolsonaro anota lá nas redes sociais: imagine o que foi tratado a portas fechadas. Então realmente uma imaginação muito fértil, né? E numa evidência de que de fato virou essa página, o Trump foi às redes sociais depois, anotou lá numa foto, numa legenda, uma foto dele ao lado do Trump: é uma grande honra estar com o presidente do Brasil. E a portas fechadas, ele falou de comércio. O Bolsonaro, como disse, surgiu ali de relance, num parêntese aberto pelo Lula, para realçar a legalidade que marcou a condenação do Bolsonaro. E o Trump, aliás, se absteve de contraditar. Eu procurei saber se o Trump respondeu ao Lula, parece que ele ouviu em silêncio. E aí, nessa segunda-feira, o Trump vai às redes sociais, deseja feliz aniversário ao Lula, diz que é um cara muito vigoroso, muito impressionante. Então, realmente, dá a sensação de que ele está tratando o Bolsonaro como parte de um passado que já não convém a ele privilegiar, uma vez que hoje as pesquisas apontam o Lula como um favorito, e ele quer se dar bem com o próximo presidente do Brasil, que tudo indica, se as pesquisas continuarem favorecendo o Lula e se a direita continuar errando como erra, tudo indica que o Lula vai chegar em boas condições a 2026. Né? Então, é muito impressionante, Fabíola. O Eduardo Bolsonaro, ele se autoconverteu em objeto de estudo para psiquiatria política, para virar um paranoico de papel passado, só falta o diagnóstico. Agora, os transtornos dele já não prejudicam o Brasil. O Eduardo Bolsonaro se esforçou tanto que conseguiu dar um chute no próprio traseiro. Ele agora se volta contra o clã Bolsonaro, contra os seguidores do pai dele, dessa direita troglodita. Então, o comportamento da direita mostra que o Trump virou a página, porque eles estão perdidos, eles estão desnorteados com a evolução da conjuntura, Fabíola. Sensacional, né, pessoal? E você viu essa denúncia que foi feita por Henrico Barbosa? Prestem atenção, curtam e compartilhem ao máximo. Pessoal, eu peço que vocês batem recorde de compartilhamentos nesse vídeo, porque a grande mídia não vai te mostrar isso. Inclusive, eles estão tentando abafar e proteger o Nicolas de um dos maiores escândalos da história de Minas Gerais, em que o Plantão Brasil trouxe hoje com exclusividade, comprovando que o Nicolas Ferreira está sendo financiado pelas máfias dos combustíveis de Minas Gerais, que é uma organização criminosa que está tomando conta do estado de Minas Gerais e financiando políticos da extrema-direita, inclusive o próprio Nicolas, que é o deputado federal mais votado da história desse estado, um extremista bolsonarista que todos vocês conhecem pelas mentiras e pelos crimes que ele vem cometendo dentro do Congresso e fora do Congresso Nacional. Agora o Nicolas, que gosta de apontar dedo para todo mundo, dá um do arauto da moralidade, moral dos bons costumes, está sendo financiado pela maior bandidagem da história de Minas Gerais, e esse cara está querendo ser governador em 2026. O povo mineiro vai deixar isso ocorrer, por isso eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para o Brasil inteiro. Eu vou dar aqui, gente, em primeira mão, porque o próprio posto em que o Nicolas Ferreira faz campanha desde 2020 é um posto fantasma, em que os próprios donos desse local foram presos por adulteração de combustível, metanol, inclusive, meus amigos, fazendo parte de um dos maiores cartéis da história desse estado. Por isso, o Nicolas tem que ser caçado e ser enjaulado urgentemente, a bem do estado de Minas Gerais, da democracia e contra a corrupção. Compartilhem para o país inteiro e vamos tirar essa máscara de bom samaritano desse chupetinha criminoso.